Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Glória a Deus, manifestando, proclamando o reino de Deus através da internet. Dando graças ao Facebook por essa oportunidade e podemos investir pesado nisso, né, amado? Gratuitamente. Isso eu creio que é coisa de Deus. Aproveite. Amém? Muito bem. Quem é Deus? Quem é Jesus? Pode parecer estranho para você, mas vou pegar algumas passagens bíblicas para dar, né, uma montagem desse assunto, dessa mensagem. E a primeira passagem bíblica é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aleluia. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se manifestou, se fez carne, aleluia, e habitou entre os homens, cheio de graça, de verdade. E o Verbo é Jesus, é claro. Amém? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Então aí podemos tirar algumas conclusões. Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora veja bem, João é declarado que Jesus Cristo é o Deus unigênito. Significa o Filho de Deus, o Deus unigênito. E nós sabemos que Cristo, depois que cumpriu a sua missão, ele foi recebido nos céus e está sentado à destra de Deus. Aleluia. Na verdade, é como sempre esteve na eternidade. Aí nós entendemos que ele, por um tempo, se fez homem, veio até a terra, o Filho unigênito de Deus, e cumpriu essa missão redentora em nosso lugar. Na nossa insuficiência, ele veio e naquela cruz pagou o preço dos nossos pecados, do nosso resgate, da nossa salvação, nos concedendo a eternidade de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluias. Eu tenho falado em algumas mensagens bíblicas sobre a questão do que aconteceu quando Jesus cumpriu a sua missão. A gente sabe que ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E aí está uma coisa que às vezes foge de muitas pessoas, porque não se prega quase. Na verdade, no começo da igreja, o que mais se pregava era sobre a ressurreição. Ele ressuscitou. Amém? Agora, muito mais do que isso. Por 40 dias após a ressurreição, Jesus ainda permaneceu entre os seus, sem nenhum segredo. É claro que só os que criam que iam lá. Os que criam que realmente a palavra se cumpriu. É que iam. Não havia nada escondido. Por 40 dias ele andou com eles, ele conversou, ele reuniu, ele comeu. Ele foi uma pessoa normal. Do jeito que ele morreu, ele ressuscitou. Para mostrar, né? Para mostrar-se a todos eles que, de fato, a palavra se cumpriu. Ele ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte. E agora o homem pode desfrutar da vida eterna, se crer nele, em Jesus, para que todo aquele que nele crê, no Filho de Deus, no Deus unigênito, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, diz a Bíblia que ele foi recebido nos céus com honras e glória. Ele foi coroado de glória.
Aí eu quero ir ali em João capítulo 17, versículo 5. Aleluias, onde está escrito, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, concede-me agora a glória que eu sempre tive contigo, antes mesmo que houvesse céus e terra, antes da criação. Está tão claro isso mesmo? Por que isso não entra? E é por isso que ele está hoje à destra de Deus. Né? E foi confirmado, né, nele, da parte de Deus Pai, o nosso Pai também agora, foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo hoje é o Senhor. Como diz João, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas Paulo revela em Coríntios 15 que quando tudo for colocado no seu lugar, então Jesus entrega essa autoridade ao Pai. E Deus, ele volta a reinar sobre todos. Tem que ler mais a Bíblia. Amém? E parar de ficar pensando só na teologia que você aprendeu. Tem que buscar mais a palavra, querido. Aleluias. Agora veja bem. Mais um passo nisso. Em que consiste a vida eterna? Consiste em quê? Em crer que há um único Deus. Aleluias. Um único Deus. Aquele que enviou o seu Filho amado para nos salvar. E que Jesus Cristo é o enviado de Deus, o Salvador do mundo, o ungido de Deus, aquele que veio e se manifestou naquela cruz para nos salvar. Jesus Cristo, ele é o enviado de Deus. A vida eterna consiste nisso, crer em Deus como único Deus e a Jesus Cristo, o enviado de Deus, aquele que estava ao seu lado eternamente, que retornou à sua glória e hoje está ali. Né? E novamente podemos dizer, até quando estava aqui, mas principalmente agora, que o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e continua sendo Deus. Aleluias. Então não é mais um corpo ferido, né? Com uma mão furada. Não, ele retornou à sua glória, a glória que sempre teve com o Pai desde a fundação do mundo. Aleluias. E temos que realmente, queridos, nos firmar nisso. Aleluias. Hoje ele está à destra de Deus. E ele reina sobre tudo. E aí que está João de novo. Agora ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque o Pai colocou nas suas mãos tudo. Aleluia. Até que tudo seja restaurado, colocado no seu lugar. Então ele virá para levar a sua igreja, para morar no céu, foi preparar lugar para isso e para trazer juízo sobre toda a humanidade, como Deus. Por isso, quando ele surgir nos ares, haverá uma grande explosão, e céus e terra fugirão da sua presença. Ficaremos só ele e nós, no trono branco. Ele sentado no trono e nós, toda a igreja ao seu redor. E aqui embaixo, todos aqui se deram as costas para Deus e viveram uma vida sem Deus, fazendo tudo aquilo que não devia, infelizmente, vai ser assim. Não que isso agrade a Deus. Por isso, até o último segundo, Deus se move para salvar o homem, que o seu prazer é salvar e não é condenar. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. É por isso que está ali em Mateus, o próprio Cristo declara: somente diante dele te prostrarás. Agora não esquecemos uma coisa, que mesmo Cristo estando aqui com toda a autoridade, sem deixar de ser aquilo que ele era o Deus unigênito, ele jamais fez alguma coisa sem a direção de Deus e dentro do reino de Deus. Ele foi obediente até a morte. Aquilo que Deus me diz, eu digo. Aquilo que ele me ensina a fazer, eu faço. Nada digo, nada faço sem ele. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí que ele diz, aleluias, somente diante dele te prostrarás, somente a ele darás culto. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Glória a Deus. Que você busque mais entendimento sobre isso, essa grande verdade. Glória a Deus. A vida eterna consiste nisso. E conhecer a Ti como único Deus. Quem está dizendo isso? Jesus. E a Jesus Cristo, aquele que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Pense nisso. Deus te abençoe. Leia muito a Bíblia, viu? Até lá.